Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá no dia de hoje, dia 6 de maio do ano 2021. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos no dia 25 de Iyar do ano 5781. E a nossa gota de sabedoria de hoje, a nossa porção do conhecimento, do ensinamento, que o nosso Rebbe Menachem Mendel tem para nós no dia de hoje, é de número 230. Baruch Hashem, por chegarmos aqui nesse momento e mais uma vez estarmos aqui nesta semana. Hoje é o 5º dia da semana, portanto, nós estamos no 5º dia do Shabat e automaticamente nós estamos no nosso 5º dia da nossa leitura semanal da nossa Torá, da nossa porção dobrada desta semana. Finalizamos a 32ª Parashá Behar, no monte ou na montanha, e nós iniciamos então a 33ª, que é Berukotai, nos meus estatutos, ou nos meus princípios, nos meus mandamentos. E nós estamos, então, na nossa 33ª Parashá, Berukotai. E é a Parashá que nós vamos encerrar o livro de Levítico. Nós estamos, então, nos últimos momentos do encerramento do nosso 3º livro, dos 5 livros da Torá. Então, nós vamos aí ver essa semana o que nós estamos fazendo nesses dias, nesses meses, desde o dia 17 de outubro do ano 2020. Amanhã nós estaremos trazendo aqui aquela visão quantitativa que nós falamos para vocês. Então nós estaremos trazendo os livros, os folhetos, que nós andamos pesquisando nesse período todo, desde o dia 17 de outubro de 2020. Então amanhã nós estaremos trazendo aqui e colocando na mesa o que nós temos feito aqui juntos em ler, ouvir, estudar a porção semanal da Torá. Ok? Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues, de Marília, nossa região aqui, Shalom, Shalom. A Osair Leal, eu sempre esqueço da sua cidade, Osair, desculpa, vamos ver aqui, que está aí conectada conosco. Quem mais que chegou aí? O Luiz Ribeiro, de Itaquera Grande, São Paulo, que está aí conosco aí nesses dias. Louvamos a Hashem por podermos chegar nessa data, o quinto dia da semana, onde nós estamos aí fazendo a nossa leitura, semanal. O Zair Leal, aqui, Feira de Santana. É isso, Feira de Santana. É Bahia, correto? Feira de Santana, o Zair Leal. Feira de Santana, Bahia, Positivo? Ok. Anair Pereira também já está aí conectada conosco. Nós louvamos a Hashem por essa data preciosa. Estudar a Torá, ela é um desafio em que requer de cada um de nós realmente ousadia e coragem. Marcos Santos, de Santa Adélia, São Paulo, interior de São Paulo. E nesse contexto, nós podemos estar realmente, diariamente em contato com a Torá. Ela traz para nós realmente o desafio de nós podermos vencer além dos nossos limites. E além dos nossos limites significa sairmos cada vez mais do nosso próprio ego, do nosso próprio eu.
E nesse sentido, nós estamos então aprimorando a nossa personalidade, o nosso caráter, tanto de âmbito pessoal, como também de âmbito espiritual. Nesse sentido, nós estamos fazendo com que escuridão e trevas sejam cada vez mais dissipados. No sentido, vamos dizer, analógico ou alegórico, fazendo aí uma analogia nessa questão, nós somos como atalaias que estamos à frente do nosso Mashiach, anunciando o tempo da redenção. Então, à medida que nós vamos nos colocando cada vez mais no caminho da luz, trazendo a luz da Torá, trazendo a luz da Shekhinah, da presença divina, à medida que nós vamos anunciando o monoteísmo com sua base, seus fundamentos no judaísmo, nós estamos preparando o caminho para a revelação do justo Mashiach. Nesse sentido, todos nós nos tornamos de uma forma prática, nós nos tornamos atalaias, anunciadores da época da redenção, os dias de Mashiach. Nesse sentido também nós nos tornamos emissários, enviados da parte de Hashem, para poder estarmos à frente e estarmos aí naquela visão do noivo e da noiva, como nos fala Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, em que vem aqueles emissários do noivo à frente anunciando, eis o noivo. Né? Então nós estamos aí dessa forma anunciando, eis, o justo Mashiach está para se revelar e que a sua revelação aconteça em nossos dias, para o nosso tempo agora. Amém. Então, não vamos deixar, em hipótese nenhuma, não vamos deixar de fazer a nossa parte, anunciarmos cada vez mais realmente o verdadeiro monoteísmo, né? Baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, e através desse fundamento, estarmos aí trazendo realmente o caminho preparado para a revelação do justo Mashiach. Ok? Baruch Hashem, Deniglésia Cardoso de Menezes, já está aí também conectado, Marcos Santos, a Nadir, Luiz Ribeiro, o Zair Leal, a Luciana, Baruch Hashem. Então vamos para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Hoje, o ensinamento do nosso Rebbe, ele diz assim: se você repreender seu irmão e ele lhe não der ouvidos, então é você o culpado. Palavras do coração entram no coração. Temos aí mais uma gota de sabedoria curta, objetiva e bem explícita, em que todos podem entender. Se teu irmão ele lhe não der ouvidos, então é você o culpado. Você precisa diferenciar o detalhe aqui da gota de sabedoria, que o Rebbe nos diz. Ele está dizendo assim, ó, se você repreender seu irmão, não é aquele fulano que você não conhece, não é aquele bandido, aquele mercenário, aquele fulano corrupto que está aí nos meios políticos e demais campos da sociedade. Ele está falando do seu irmão que está contigo na jornada, na sua jornada de fé, na sua jornada monoteísta. Por isso ele usa a expressão, seu irmão. É o irmão da jornada, é o irmão da sua caminhada de fé. Então, se ele faz algo que não está de acordo e você o repreende e ele não lhe dá ouvidos, então o Rebbe diz, você é o culpado. Por quê? Ele explica, dizendo,
palavras do coração entram no coração. Outra coisa que precisa ser diferenciado aí é exatamente essa palavra, né? Se você repreender seu irmão. Então, essa palavra repreender, muitas vezes as pessoas a usam de forma fria e de forma literal, né? É repreender, aquele puxão de orelha, né? E não é nesse sentido repressivo que o Rebbe está dizendo. Leocádia Pereira, shalom, shalom, boa tarde. O que o Rebbe está dizendo aqui, essa repreensão para com o seu irmão, não é no sentido literal, frio e seco da expressão repreender, mas é você manter um diálogo com compaixão, com tolerância para com o seu irmão nessa jornada. E quando você for falar com ele, repreendendo devido a alguma falha, algum erro, que às vezes, muitas vezes, ele nem se apercebeu, né? Então você precisa falar com ele nesta repreensão, você precisa falar com ele com palavras que vêm do coração, para penetrar no coração dele. Porque se as suas palavras forem frias, se as suas palavras forem de repreensão sem amor, além de não descer ao coração dele, também você vai arrumar um inimigo, em vez de ter um irmão amigo. Por isso o proverbista, ele fala de uma forma simples também, né? Que toda palavra branda, ela apaga todo o furor. Assim que toda palavra branda, ela apaga todo o furor, toda a ira, assim também, uma palavra dita do coração, ela vai alcançar o coração do seu irmão. E ele vai pensar, meditar, refletir sobre o que você disse. E essa palavra vai estar no seu coração realmente moldando. E então a sua consciência divina, ela vai falar também ao coração dele. E vai realmente dizer, essa palavra é uma palavra de sabedoria. Então vamos corrigir. E dessa forma, além de você ter um irmão, você conquistou um irmão amigo. E isto é muito bom na nossa jornada. Por isso diz o profeta, por acaso andarão dois no mesmo caminho, se os dois não estiverem de comum acordo? Dessa forma, vamos andar juntos na nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, né? O judeu, o povo de Israel. Baruch Hashem. Vamos para a nossa contagem do Homer. Então, nós estamos na contagem do Homer, nós estamos na 6ª semana da contagem do Homer, e nesse sentido nós estamos no 4º dia da contagem do Homer, ok? Na semana, literalmente falando, nós estamos no 5º dia do Shabat. Na semana da contagem do Homer, nós estamos até o pôr do sol no 4º dia, né? Então nós estamos hoje completando 39 dias até o pôr do sol da nossa contagem do Homer, ok? Roberval Ribeiro, shalom, shalom. Vamos então fazer a contagem? Conte o Homer. Hoje são 39 dias que perfazem 5 semanas e 4 dias do Homer. Hoje nós estamos em Netzar Shebe Yesod, que significa tolerância no compromisso. A Malu, lá do Distrito Federal, também está aí, Baruch Hashem, conectada. Está só dando uma passadinha. Shalom, shalom, Malu. Bom estudo logo mais à noite. Então, tolerância no compromisso. Um componente essencial do compromisso é sua tolerância, sua habilidade para enfrentar desafios e contratempos. Sem tolerância, não há chance de desenvolver um verdadeiro compromisso.
Pergunte-se: estou realmente ligado àquele com quem me comprometo? Quanto posso tolerar e o quanto estou pronto a lutar para manter esse compromisso? A pessoa com quem tenho compromisso está ciente de minha devoção? Exercício para o dia. Demonstre o grau de tolerância de seu compromisso, enfrentando um desafio que possa obstruir o compromisso. Ou seja, é enfrentar um desafio que você já teve uma certa experiência que obstruiu realmente o seu compromisso com a pessoa, né? Então, faça um exercício para que você possa romper essa barreira e realmente estar aí comprometido de uma forma real e verdadeira, ok? A Deni Glass está dizendo que está travando a internet. Está normal para todos, ou é geral o travar, ou é somente no sentido da própria Deni Glass, o seu sinal de internet aí? Tudo ok? Normal? Vamos então à nossa quinta leitura. A nossa quinta leitura está no livro de Levítico, capítulo 26, a partir do verso 10 até o verso 46. Está nos falando assim esta quinta leitura, né? A continuidade sobre a questão das terras, do vender, no sentido de escravos judeus e não judeus, a recompensa pelo cumprimento, essencialmente, que nós estamos na sequência agora, né? A recompensas, né? Pelo cumprimento dos mandamentos. Então vamos ver aí o que nos fala a leitura, ok? Então, Deni Glass, o pessoal está falando que está tudo normal, é o seu sinal aí que está meio difícil aí. Precisa procurar o ponto melhor aí para o sinal voltar ao normal, ok? Então, capítulo 26, a partir do verso 10, as recompensas, né, por cumprir os mandamentos de Hashem, e depois vamos ver alguns comentários aí, né, o que nos fala Arashi, Ramban, né, nesse sentido aí, ok? Então vamos lá. Vocês continuarão comendo as safras maduras dos anos anteriores, muito depois de seu tempo, e elas terão um sabor ainda melhor do que a safra nova. Eventualmente, os depósitos ficarão tão cheios que vocês terão que tirar os antigos grãos para fazer espaço para os novos. Eu manterei meu santuário, a minha morada, em seu meio, e não me fartarei de vocês. Quando vocês forem ao paraíso, eu farei minha presença repousar entre vocês, e vocês se sentirão confortáveis comigo, mas ainda assim eu serei um Deus para vocês, a quem vocês temem, e vocês serão meu povo. Eu claramente tenho poder para concretizar todas essas bênçãos, pois eu sou Deus, seu Deus, e os tirei da terra do Egito com grandes milagres, livrando vocês de serem escravos. Eu quebrei as braçadeiras do jugo de vocês e os conduzi com suas cabeças erguidas, ok? Dentro desse campo aqui que acabamos de ler, nós podemos ver aqui a magnitude da palavra divina através da Torá. Nesses versículos aqui, né, de 10, que nós estamos lendo aqui, até o versículo 13, somando com os versículos anteriores que nós lemos na Liá de ontem, nós temos aqui milênios de história. Nós temos aí milênios que se referem ao passado, ao presente e ao futuro. Como que a palavra da Torá, ela é realmente uma palavra, uma palavra atualíssima. Por isso que a gente gosta normalmente de dizer assim, o nosso passado, ele é
um eterno presente do futuro. Ou seja, o nosso passado está aqui, o nosso presente está aqui e o nosso futuro está aqui. Então, dentro desse sentido, significa que o tempo, como dizem os nossos sábios, o tempo que nós chamamos de hoje, ele é um eterno passado no futuro, no momento presente. Por isso que é importante para nós, no nosso relacionamento com Deus, o momento em que nós estamos vivendo agora, não ontem. Aliás, os nossos sábios falam que o ontem, na realidade, ele não existe mais. Ele já não é mais real, ele já passou. Nesse sentido, significa que nós estamos realmente num presente que é um eterno futuro. Porque o futuro está aqui neste presente. E nesse presente é que você dita o seu futuro. Por isso, o teu futuro está aqui e agora. E nós temos nessas passagens aqui, nesses versículos aqui, realmente o Eterno falando de uma forma, através da sua Torá, de uma forma muito significativa para cada um de nós, sobre a questão, aqueles que cumprem os mandamentos, as recompensas que eles têm. Então nós temos aí a questão da Shemitah, o 7º ano, mas também nós temos a questão do jubileu, Yovel, que é depois de 49 anos, o 50º ano é o ano do jubileu, é o Yovel. E quando o ano de jubileu, aliás, o ano de jubileu, ele cai junto com a Shemitah, o 7º ano, então na realidade a terra, ela vai ter um descanso aí praticamente de 3 anos, certo? E nessa questão, Deus está dizendo aqui, ó, se vocês cumprirem os meus mandamentos, então de fato as safras vossas no 6º ano ou no 49º ano, elas serão tão fartas, que vocês terão alimentos em seus depósitos que lhes servirão praticamente por todos os 3 anos que vocês terão pela frente, em que a terra não produzirá o fruto do seu trabalho. A terra vai descansar. O que a terra produz, colhe-se para o momento. Aqueles que têm alimentação em depósito, eles têm aí o alimento para poderem suprir as necessidades da família, daqueles que moram com eles, da sua própria criação e etc. e tal. A chave e o segredo está em obedecer o mandamento, em obedecer a mitzvah de Hashem. Dentro desse aspecto, nós estamos exatamente no quê? Especificamente aqui no caso para com o povo judeu, né? Obedecendo na terra de Israel sobre a questão da agricultura, dando o descanso devido à terra. Ou seja, ao cumprir a mitzvah, não lhes faltará sustento. Por quê? Porque eu sou o vosso Deus, o teu Deus, diz o Senhor. O que ele quer dizer com isso é que todo provimento para vocês está em mim, não está na terra, não está no produto da terra. A manutenção das vossas vidas está em mim, é isso que o Eterno quer dizer. Dentro desse aspecto, o Eterno quer dizer o seguinte: se a vossa confiança estiver em mim, o teu Deus, então não vos faltará absolutamente nada. E é esse sentido em que realmente o Eterno, ele vem trazer para o povo de Israel sobre a questão do 7º ano e do 50º ano. A Shemitah no 7º ano e o Jubileu no 50º ano. Para que mais e mais o povo judeu esteja voltados para os céus, na confiança em Hashem, o provedor de todas as coisas. Para que haja uma consciência real e verdadeira de que
tudo está em Deus e tudo provém de Deus. Por isso diz a Torá, os nossos sábios dão o título: as recompensas daqueles que guardam os meus mandamentos. Então, nesse sentido, o que o Eterno tem para nossas vidas, seja para Israel, na questão literalmente terra, como também em qualquer lugar que tenha um ser humano, a mensagem central é essa: obedeça os meus mandamentos, confie em mim, e eu proverei para você todas as coisas. Então é isso que o Eterno quer realmente ensinar para nós no nosso dia a dia. Nesse sentido, realmente, ele quer mostrar para nós que somente dele provém todas as coisas e que você realmente pode confiar e ter a certeza de que a sua confiança não será em vão no Eterno. Dentro disso, realmente a demonstração do Eterno para nós é que as bênçãos muito elevadas, bênçãos sublimes, muitas vezes elas não são tão explícitas, né, que você possa entender assim de momento as muitas bênçãos elevadas. Por isso, muitas vezes, nós às vezes ouvimos mais facilmente sobre a questão de maldição, que agora nós vamos entrar a partir do versículo 14, as consequências do não cumprimento dos mandamentos. Muitas vezes, quando nós ouvimos, lemos, refletimos sobre a questão de bênçãos, muitas vezes nós não compreendemos a sua dimensão. Mas muitas vezes é mais fácil nós compreendermos realmente quando se fala sobre consequências ou maldições na desobediência para com os mandamentos, porque a nossa imaginação ela é muito fértil nesse campo negativo e ela vai nas profundezas do negativo e da maldição. Então os sábios vêm trazer para nós realmente um desafio, né? Trazendo de uma forma clara que a intenção de Deus não é fazer com que nós estejamos focados no negativo ou na maldição. Mas o que Deus realmente quer de nós é que nós façamos um exercício de tirar da maldição a bênção, de tirarmos do negativo o positivo. Então nós vamos ler agora, a partir do versículo 14 do capítulo 26, as consequências do não cumprimento dos mandamentos, tanto para judeus como para não judeus. Vamos ler e depois vamos voltar a comentar aqui sobre essa questão, ok? Então, capítulo 26, a partir do verso 14. Aqui nós vamos ter uma sequência de 5 sequências. Em cada uma dessas 5 sequências, nós vamos ter 7 maldições ou consequências da desobediência aos mandamentos. Ou seja, nós teremos 5 sequências, em cada uma delas nós teremos 7 consequências da desobediência aos mandamentos. Ou seja, 5 vezes 7, teremos 35, né? Palavras aqui negativas ou de maldição. Vamos ler para depois entendermos melhor, ok? Baruch Hashem. Inês Martins, aqui de Pirajuí. Shalom, shalom. Consequências do não cumprimento das mitzvot. Capítulo 26, a partir do versículo 14. Vamos ao primeiro sequência de 7 consequências ou maldições. Então vamos lá. Mas se, primeiro, vocês não me ouvirem por meio do estudo da lei oral,
Segundo, são consequências negativas do não cumprimento. Segundo, e vocês não fizerem todos esses mandamentos. Terceiro, e se meus decretos vocês desprezarem. Quarto, e se isso levar vocês a odiar os sábios da Torá, que estudam minhas leis com a alma. Quinto, e isso levar vocês a impedir que outros cumpram os mandamentos. Sexto, e vocês negarem que todos esses são de fato meus mandamentos. Sétimo, e vocês quebrarem minha aliança, negando os princípios da fé. Eu então farei o mesmo a vocês. Eu trarei sobre vocês pânico, inflamação, febres e doenças que causam desesperança na busca pela cura e angústia para os membros da sua família. Quando você falecer, vocês plantarão suas sementes em vão, porque elas não crescerão. E se elas crescerem, os seus inimigos os comerão. Eu dirigirei minha atenção e deixarei todos os meus afazeres para lidar com vocês, de modo que serão derrotados por seus adversários e seus inimigos dominarão vocês. Vocês fugirão aterrorizados, mas ninguém estará atrás de vocês, já que vocês não apresentarão nenhuma ameaça. Se vocês ainda não me ouvirem enquanto estas punições estiverem sobre vocês, eu adicionarei mais 7 punições, correspondentes aos seus 7 pecados mencionados anteriormente. E aqui nós vamos para a segunda sequência de 7. Vamos lendo para depois comentarmos, ok? Não se desespere e não saia da live antes de ver as conclusões, ok? Então, eu adicionarei mais 7 punições correspondentes aos seus 7 pecados mencionados acima. Primeiro, do segundo ciclo. Primeiro, eu destruirei o templo sagrado que é a glória de sua força. Segundo, eu farei seus céus secos como ferro, causando aridez. Terceiro, sua terra, ela não terá umidade, tal como o cobre, fazendo com que os seus frutos apodreçam. Quarto, vocês trabalharão duro na terra, mas sua força será desperdiçada em vão. Quinto, sua terra não produzirá nem mesmo a metade dos frutos que vocês plantaram. Sexto, a terra não dará alimento suficiente às árvores. Sétimo, se as árvores de fato produzirem frutos, elas não darão seu fruto para vocês, pois os frutos cairão no solo e apodrecerão. Se vocês ainda permanecerem indiferentes aos meus mandamentos e não desejarem me obedecer, eu acrescentarei mais 7 punições correspondentes aos seus 7 pecados anteriores. Vamos para o terceiro ciclo. Primeiro, eu incitarei os animais selvagens contra vocês. Segundo, juntamente com os animais domésticos que matam. Terceiro, as cobras venenosas. Quarto, e ela deixará vocês aniquilados ao matarem seus filhos. Quinto, eles destruirão por completo o seu gado que pasta nos campos. Sexto, e diminuirão o número dos animais que vocês criam dentro de casa. E sétimo, seus caminhos grandes e pequenos tornar-se-ão desertos. Se estas calamidades não forem suficientes para disciplinar vocês e os fazer retornar para mim, e vocês ainda desprezarem meus mandamentos, então eu também serei indiferente a vocês, mas eu de novo acrescentarei mais 7 punições pelos seus pecados anteriores. Quarto ciclo de 7 punições. Primeiro, eu trarei sobre vocês um exército armado com espada
para vingar minha aliança com a punição descrita lá no livro de Devarim, onde o castigo da aliança está detalhado. Segundo, vocês se reunirão em suas cidades por causa do cerco. Terceiro, eu enviarei uma praga contra vocês e vocês serão forçados a enterrar os corpos fora de Jerusalém, onde então serão entregues nas mãos de seus inimigos. Quarto, eu cortarei seu suprimento de alimentos. Quinto, devido à escassez de madeira, 10 mulheres assarão pão em um mesmo forno. Sexto, o pão se despedaçará dentro do forno e elas trarão de volta seu pão como migalhas por peso. E sétimo, vocês comerão pão, mas não ficarão satisfeitos. Se vocês ainda assim não me obedecerem e permanecerem indiferentes a mim, então eu trarei minha cólera contra vocês e castigarei vocês 7 vezes pelos seus 7 pecados anteriores. Não esqueçam que nós falamos no começo. A finalidade de Deus é mostrar para nós as grandes bênçãos sublimes e muito elevadas que há por trás de cada maldição. Ok? Então, não perca isso de vista, ok? Malu, lá de Distrito Federal, shalom, até a noite, Baruch Hashem. A Isabel Marmol Piso, a minha querida irmã lá de Franca, interior de São Paulo, shalom, shalom. As bênçãos do Todo-Poderoso sobre a vida sua, da Fatinha, do Chico, a Camila, o Gui, aí Harumi, a Flora, né? A Dona Sônia, né? Bênçãos sobre bênçãos para vocês aí, com muito amor, muito carinho. Shalom, shalom. Então vamos agora para o 5º e último ciclo das maldições relatadas aqui no capítulo 26 de Levítico, a partir do verso 29, o 5º e último ciclo das 7 maldições, que diz assim: primeiro, vocês comerão a carne de seus filhos e vocês comerão a carne de suas filhas. Segundo, eu demolirei suas altas construções e suas torres e castelos, esmagando seus ídolos que ficam ao sol nos cumes. Terceiro, quando seus estômagos incharem de fome e vocês tomarem seu ídolo para beijá-lo, eu farei seus estômagos explodirem, de modo que seus corpos cairão sobre seus ídolos. Quarto, meu espírito, à presença divina, ficará desgostoso com vocês e se afastará de vocês. Quinto, eu deixarei suas cidades caírem em ruínas e ninguém passará por elas. Sexto, eu transformarei seu templo sagrado em um lugar desolado, sem visitantes. E sétimo, eu não aceitarei o aroma agradável de seus sacrifícios no templo sagrado, pois eles cessarão. Eu farei a terra tão desolada que terá uma consequência positiva. Ela ficará desolada até dos inimigos que agora vivem lá. Eu espalharei vocês entre as nações e manterei a espada desembainhada contra vocês. A terra de vocês permanecerá desolada por um longo tempo, e suas cidades se transformarão em ruínas. Então, enquanto a terra permanecer desolada e vocês habitarem a terra de seus inimigos, a terra apaziguará Deus pelos seus vários anos sabáticos, que não foram observados. Quando a terra descansar, enquanto a terra permanecer desolada durante o exílio babilônico, ela descansará pelo número de anos que ela não descansou, durante os anos sabáticos, quando vocês viverem lá. Para aqueles que sobreviveram entre vocês, eu trarei tamanho terror em seus corações, nas terras de seus inimigos, que o mero som do sussurro de uma folha parecerá um inimigo correndo atrás deles, e os farão fugir como se foge da espada. Eles cairão mesmo com ninguém os caçando. Em sua fuga, eles cairão uns contra os outros como se caçados pela espada.
embora não haja ninguém de fato os perseguindo. Vocês não terão nenhum meio de enfrentar seus inimigos. Vocês assim se perderão uns dos outros, espalhando-se entre as nações. A terra de seus inimigos consumirá vocês. Os poucos de vocês que sobreviverem nas terras de seus inimigos perceberão que sua sobrevivência estará ameaçada como resultado de seus pecados. Esses poucos também perceberão que sua sobrevivência tem sido ameaçada por causa dos pecados de seus pais. Eles então confessarão seus pecados e os pecados de seus pais por terem sido falsos e permanecerem indiferentes a mim. Então eu também os tratarei com indiferença, e eu os trarei à terra de seus inimigos. Talvez então seus corações teimosos tornar-se-ão humildes e seus pecados assim expiados. Mas eu lembrarei meu pacto com Iacob e meu pacto com Itsachaque. Eu também lembrarei meu pacto com Abraham, e eu me lembrarei da terra prometida. A terra deixada para trás por eles terá apaziguado Deus por seus anos sabáticos, enquanto estava em desolação sem eles. O pecado que eles cometeram, denegrindo minhas leis racionais e se cansando dos meus decretos suprarracionais, terá também sido expiado. Mas, a despeito de todas as punições mencionadas até aqui, enquanto eles estiverem na terra de seus inimigos, eu não desgostarei deles, nem me cansarei deles, a ponto de destruí-los e quebrar meu pacto com eles, uma vez que eu sou Deus, seu Deus. Eu também, portanto, lembrarei a aliança feita com as tribos ancestrais que tirei do Egito à vista das nações, para ser um Deus para eles. Eu sou Deus. Esses são os suprarracionais decretos, leis racionais das leis oral e escrita, que Deus estabeleceu entre ele e os filhos de Israel, como um pacto no Monte Sinai, através da mão de Moshe. E aqui nós encerramos a nossa quinta leitura, ok? Amados, aqui há muitas coisas profundas e elevadíssimas, tanto no campo de maldição como no campo de bênçãos, né? O campo da maldição, ele mexe mais e choca mais quando as pessoas ouvem, e muitas vezes fica mais marcado a palavra negativa ou a palavra de maldição do que a palavra positiva, a palavra da bênção. Então, rapidamente fazendo apenas algumas reflexões sobre a questão das maldições. Quando nós lemos aqui sobre as maldições, nós não podemos esquecer de alguns detalhes essenciais, de bênçãos. Deus, quando tirou o povo israelita do Egito, ele disse ao povo, eu vou levar-vos para uma terra que mana leite e mel. Durante a jornada pelo deserto e próximo já da terra prometida, ou seja, estando às portas de entrar na terra prometida, nós tivemos aí aquela famosa questão dos espiões que Moisés enviou para espiar a terra prometida. Quando os 12 espiões foram ver a terra prometida, nós temos lá, né, os príncipes de cada tribo. Então, esses 12 espias ou espiões, ou esses 12 emissários que foram enviados à terra prometida para olhar, observar a terra, o produto da terra, os habitantes da terra, as cidades e etc. Ao retornarem, dos 12 espias, 10 falaram mal da terra. Apenas 2 falaram bem da terra, que foi exatamente Josué e Calebe. Nesse sentido, os outros 10 espias, eles falaram mal da terra e eles
difamaram a terra. Ao difamarem a terra, nós não podemos esquecer que Deus disse: eu vos levarei a uma terra que mana leite e mel. Ou seja, Deus estava dizendo assim, ó, a terra onde vocês vão, ela é fértil em todos os seus níveis. Tanto é que quando eles trouxeram, né, do produto da terra, então 2 homens, eles estavam carregando um pequeno, entre aspas, cacho de uva. Precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva, mostrando claramente que a terra mana leite e mel em todos os seus níveis. Mas mesmo vendo a bênção, o fruto da terra, os 10 espias difamaram a terra. Os 2, Josué e Calebe, eles não difamaram a terra, mas tão somente eles disseram, ó, se Deus se agradar de nós, nós vamos possuir a terra. Enquanto os 10 espias falavam que a terra ela consumia os seus habitantes, por que ela consumia os seus habitantes? Porque aonde que iam passando os espias, tinha pessoas que morriam. Então estes 10 espias, eles diziam que a terra consome os seus moradores. Ou seja, a terra, ela simplesmente mata os seus moradores, sem mais, sem menos e de repente. Mas a visão que os 2 espias, Josué e Calebe, trouxeram com a bênção divina era que, por eles serem espiões, seriam facilmente detectados que eles eram estrangeiros e que eles poderiam ser descobertos e mortos pelos habitantes, porque eles eram poucos. Então, Deus permitia com que algumas pessoas por onde eles passavam iam morrendo, para que as pessoas estivessem envolvidas com o velório e o sepultamento daquelas pessoas, e eles pudessem passar desapercebidamente. Ou seja, a diferença de vermos, através da maldição, a bênção. Também nós tivemos aí, neste episódio, que esses 10 espias, eles influenciaram de tal forma todo o povo, que o povo acabou se deixando dominar pelo negativo, pela maldição, e se voltaram contra os 2 mensageiros do bem, Josué e Calebe, e precisou de uma intervenção divina para que eles não fossem mortos pelos demais. E devido a isso, eles tiveram que vagar pelo deserto apenas 40 anos, nada mais do que isso. Ok? Quando eles possuíram a terra, então vejam bem, Deus deu a bênção. Mas eles não olharam para a bênção. Eles procuraram encontrar obstáculos para alcançar a bênção. Então eles preferiram ver o negativo e a maldição do que ver a bênção. Então Deus mostra a maldição, que por detrás dela há grandes e elevadas e sublimes bênçãos. Só precisamos aprender as lições. Quando o povo tomou posse da terra, o alerta que Deus disse para eles, para não fazerem o que eles faziam. Porque aquelas 7 nações que habitavam na terra prometida, eles praticavam tudo ao contrário à vontade de Deus. Eles praticavam tudo ao contrário aos mandamentos de Deus. Por isso, resumidamente, nós temos as questões das relações proibidas que eles praticavam, bem como também a questão idólatra que eles praticavam, que era exatamente ao deus Molech, né, ou Moloch, em que eles sacrificavam os seus bebês a essa divindade. E depois que eles tomaram posse da terra e ali permaneceram por alguns anos, algumas dezenas de anos, o que aconteceu? Eles começaram a praticar o que aquelas nações também praticavam, relações proibidas, e eles começaram também
a ofertar a Moloque os seus bebês. Então, quando você vê aqui esta relação das maldições, era exatamente degraus de rebeldia e de abominações que foram sendo feitas diante do soberano. As punições, elas não caíram de paraquedas e de repente. O alerta, o aviso foi dado constantemente. Os sinais vieram antes das punições. O alerta chegou antes das punições. Então nós vemos aqui nesses 5 ciclos de 7 maldições, cada uma delas, ou 35 maldições, nós temos aqui um ciclo extenso na história do povo judeu, que se estende até os dias de hoje. O templo está destruído e o povo judeu está disperso nos 4 ventos da terra. Diante dessa situação, a palavra final que nós temos aqui, na nossa quinta leitura, Deus fala assim, apesar de tudo isto, eu não desgostarei deles, nem me cansarei deles, a ponto de destruí-los. Assim como um pai, ele disciplina, corrige e castiga seus filhos para o bem e para o melhor, assim é Deus. Assim é Deus. Então Deus, ele fala bem claro, eu não me desgostarei deles, não me cansarei deles, não os destruirei e não quebrarei o meu pacto que eu fiz com Avraham, Isaac e Jacob, os patriarcas. E ele diz que realmente ele vai honrar o seu pacto com os patriarcas. Por isso, a partir de 14 de maio de 1948, da nossa era comum, o povo de Israel voltou para a terra prometida, não na sua plenitude, mas Israel voltou a ser um Estado. E aí, desde 14 de maio de 1948, o povo de Israel, o povo judeu, tem a referência do seu país e do seu Estado que retornou à sua posse. Nos dias da revelação do justo Mashiach, o verdadeiro Mashiach, ele fará com que todos os judeus dos 4 cantos do mundo retornem para Israel. O limiar dos últimos dias. Os sinais dos últimos dias. Então, um dos grandes sinais do verdadeiro Messias sendo revelado, este é um deles. Os judeus retornando completamente para Israel. E até agora, isso não aconteceu. E o outro grande sinal que acontecerá quando o verdadeiro e justo Mashiach se revelar, se manifestar, é a construção do 3º templo. Isto são sinais que mostrarão aqueles que estarão vivos no tempo presente que isto acontecer. Que o verdadeiro Mashiach realmente está entre nós. E por isso, diante da própria profecia bíblica da Torá, traz para nós que nós estamos sim no limiar do 6º milênio, para entrarmos no 7º milênio, que é com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final. Ok? Então, dentro desse aspecto, nós estamos aí, como dizem os nossos sábios, nós estamos aguardando que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach seja a qualquer momento, mas que seja a qualquer momento mesmo, que seja para agora. Amém. Ok?
Antes de nós voltarmos à questão Mashiach, queremos comentar aqui com vocês o versículo 26, onde nos fala sobre a questão em que a escassez de alimentos, né, fará com que 10 mulheres assarão pão em um mesmo forno, né? Então, o pensamento racídico traz para nós a seguinte questão sobre isso. Pão, que é a base do alimento físico do homem, é uma analogia da Torá. Não esqueçam que o pão é o alimento essencial para o ser humano, em todos os níveis. A Torá, além dela ser comparada, por exemplo, à água, ela também é comparada ao pão. Além dela ser comparada também à luz, ela também é comparada ao pão, certo? Então, é uma analogia da Torá que é o nosso alimento espiritual, é o nosso pão divino, é o nosso pão celestial, a Torá. Vejam bem, dentro desse escopo aí, não existe outro pão da vida, ok? O único pão da vida que nós temos é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. É aqui que está a essência da nossa vida. Sem isso daqui, não há vida. Há supostos pães da vida que se apresentaram através dos milênios, mas não se sustentaram. Há mais de 5.000 anos, a Torá, ela realmente tem se mostrado o pão da vida para aqueles que buscam esse alimento espiritual. Porém, da mesma maneira que a massa precisa ser assada para virar pão e tornar-se comestível, também a Torá que a pessoa estuda precisa ser assada, entre aspas, no amor fervoroso que a alma tem por Deus. Então, como que você assa essa massa, a Torá? Um amor verdadeiro, fervoroso, né, por Deus. Só então a Torá é absorvida pelo organismo da pessoa e a sustenta espiritualmente. Como esta assadura do pão espiritual da pessoa pode ser alcançada? A Torá nos ensina que 10 mulheres assarão pão em um mesmo forno. Capítulo 26, verso 26. Usando todas as 10 faculdades da alma, a pessoa deve meditar extensamente sobre a unidade absoluta de Deus, até que isso desperte um amor fervoroso por ele em seu coração, né? Ou seja, já vimos em outra aliar nesta semana, né? A essência do estudo da Torá, né? Ela está em estudarmos a Torá, a grandiosidade de Deus e os seus mandamentos. Esse é o pão da vida para nós. Sem esse pão da vida, nós não temos vida. E não temos o verdadeiro pão. Pode se apresentar por aí pães diversos, mas o verdadeiro pão da vida está aqui, os 5 primeiros livros da Bíblia. E então vocês comerão deste pão e não ficarão satisfeitos. Ou seja, por mais que você revise muitas vezes o estudo de um tópico da Torá, este será tão empolgante como se o estivesse estudando pela primeira vez. E o seu desejo de estudá-lo novamente jamais cessará. Então essa passagem, que aparentemente é uma maldição, na realidade tem uma grande, sublime e elevada bênção. Quando se fala de 10 mulheres assarão pão em um mesmo forno. Ou seja, este pão, ele vai se transformar em algo tão empolgante que realmente você vai querer estudar mais e mais. Por isso que nós temos o ciclo anual dos estudos da Torá. E todo ano se repete o ciclo. As mesmas porções, as mesmas parashiot, certo? E dentro desse contexto todo, cada ano que vamos estudando, sempre tem algo novo e empolgante para cada um de nós. Ou seja, por exemplo, hoje você pode dizer, puxa vida, né?
que bênção tal palavra, porque o ano passado eu estudei essa passagem e eu não a compreendia. Hoje eu a compreendo. Então isso traz motivação, empolgação, para que nós possamos sempre estarmos renovando, sem sombra de dúvidas, com referência ao estudo da Torá, certo? Quando nós temos aí, o capítulo 26, a partir do versículo 14, onde nós temos aí, o primeiro ciclo dos 5 ciclos das 7 maldições, então, o pensamento racídico, ele traz para nós também, referente a isso, sobre a questão de admoestação, certo? Na verdade, elas nada mais são do que bênçãos. Então, o pensamento racídico, ele é taxativo, simples, que todos os níveis culturais podem entender facilmente. Ou seja, nessa passagem que nós temos aqui, no capítulo 26, do verso 14 até o verso 31, que são 5 ciclos de 7 maldições cada uma delas, então o pensamento racídico diz assim: na verdade, elas nada mais são do que bênçãos. Simples. Todo lado negativo tem um lado positivo. Se você aprende a olhar o lado positivo das coisas negativas, você vai ver que as coisas positivas são mais elevadas do que as negativas. São melhores do que as negativas. São mais firmes do que as negativas. Simplesmente é a vida prevalecendo sobre a morte. Simples, sem burocracia nenhuma. O Rabi Sheneur Zalman de Eliade, ele condensou a visão racídica sobre os castigos severos que a Torá promete se vocês não me ouvirem, como nós acabamos de ler. Enquanto esses versículos falam abertamente sobre o exato oposto de uma bênção, não obstante, também existe um elemento interno, subconsciente da Torá, em cujo nível nós lemos aqui somente bênçãos, através do estudo dos ensinamentos racídicos. Ou seja, quando uma pessoa ou segmento religioso lê estes versículos, esta passagem que nós acabamos de ler, do capítulo 26, verso 14 até o 31, que fala explicitamente sobre maldições, quando há segmentos religiosos ou pessoas menos avisadas, leem literalmente, superficialmente, elas se deixam dominar pelo negativo, pela maldição, e não conseguem visualizar luz, bênção e vida. Então o nosso Rabi Sheneur Zalman de Eliade, ele nos chama a atenção sobre essa questão, que esses versículos, na realidade, falam abertamente o oposto da maldição, ou seja, as bênçãos. Dentro disto, através do estudo dos ensinamentos racídicos, que revelam os aspectos internos e subconscientes da alma. Uma pessoa pode alcançar uma união sublime com Deus, a ponto de ela poder ver através do disfarce que envolve estas bênçãos e apreciá-las em seu real valor. Ou seja, o Rabi Sheneur Zalman de Eliade, ele chama essas maldições de disfarce. Deus está disfarçando, falando de maldição, mas na realidade ele colocou de forma implícita as bênçãos nestas palavras. Então, o Rabi Sheneur, ele chama de disfarce. Na realidade, o conceito de que uma bênção sublime pode ser expressa por uma linguagem negativa não é de origem exclusivamente racídica.
podendo ser encontrada no próprio Talmud. Quando o Rabi Shimon bar Yochai enviou seu filho Rabi Elazar, vejam bem esse aspecto aqui, nessa história real, portanto, verdadeira, do Rabi Shimon bar Yochai, quando ele envia o seu filho Elazar para receber as bênçãos de 2 sábios dos seus dias. Os 2 sábios eram o Rabi Yonatan ben Asmai e o Rabi Yehudá ben Gerim. Então, o pai do Rabi Elazar, Shimon bar Yochai, ele disse: meu filho, vá até esses 2 sábios e busque para nós as bênçãos que eles darão para te trazer para nós. Então, dessa forma, o Rabi Elazar, ele foi até os 2 sábios, chegou diante dos 2 sábios e disse a eles: eu vim buscar com vocês as bênçãos. Meu pai, o Rabi Shimon bar Yochai, falou para vir buscar com vocês as bênçãos. Então, quais são elas? Então, eles responderam, as bênçãos para vocês são. Quando eles começaram a proferir as bênçãos, parecia que na realidade eles estavam dizendo maldições, uma série de maldições, como essas que nós acabamos de ver aqui. 5 séries de 7 maldições contendo cada uma delas, 35 maldições. Então, quando o Rabi Yonatan ben Asmai e o Rabi Yehudá ben Gerim começou a dar a bênção para o Rabi Elazar, filho de Shimon bar Yochai, então aparentemente parecia só maldição. Ou seja, caramba, eu vim buscar bênçãos, vou levar maldições? Então vejam bem qual foi as bênçãos. Então eles disseram para o Rabi Elazar: que seja a vontade de Deus que você semeie e não colha. Ui, que isso? Peraí, disse o Rabi Elazar, peraí, eu vim buscar bênção. Eu vim buscar bênção, não maldição. E eles continuaram: que o que você traga para dentro não saia, e o que você traga de fora não entre. Que sua casa seja desolada e seus alojamentos temporários habitados. Que sua mesa seja perturbada e que você não veja um ano novo. Estas são as bênçãos. Pode levar para o teu pai. O Rabi Elazar voltou para casa, chegou para o seu pai, o Rabi Shimon bar Yochai, e falou para ele, pai, as bênçãos lá que o Rabi Yonatan ben Asmai e o Rabi Yehudá ben Gerim mandou são estas. E ele relatou ao seu pai, o Rabi Shimon bar Yochai. Depois que ele ouviu, então ele interpretou o que significava isso. E é nisto que está um dos grandes segredos dos nossos sábios. Aprender a tirar do negativo o positivo. Tirar daquilo que aparentemente é maldição, tirar bênçãos. Por isso que nós vimos aqui, vamos dar uma recapitulada? Qual foi o pensamento, o ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, para conosco hoje? O Rabi Menachem Mendel disse assim: se você repreende o seu irmão e ele não lhe der ouvidos, então é você o culpado. Aí você fala, peraí, é ele que fez o negócio errado, eu que sou culpado? É ele que falhou, não fui eu. Eu apenas chamei a atenção dele sobre o fato. E eu que sou culpado? E o Rebbe, então, ele interpreta, dizendo
palavras do coração entram no coração. Então, quando o nosso Rebbe, ele disse algo negativo, ao mesmo tempo ele está nos chamando a atenção para algo positivo. Quando você falar com o seu irmão, fale do coração, porque palavras do coração alcançam o coração do outro. Quando o Rabi Shimon Bar Yochai ouviu do seu filho o que parecia maldições, então ele respondeu para o seu filho e para os de sua casa, dizendo: estas são todas bênçãos. Ou seja, primeira coisa que ele chamou a atenção, não são maldições. Mas aí o Rabi Elazar, o filho de Shimon Bar Yochai, disse: pai, como que não são maldições? Ele já começou dizendo para mim assim, ó, o que você semear, você não vai colher. Quando que isso daqui é bênção? Então o Rabi Shimon Bar Yochai disse: estas são as bênçãos, preste atenção. E continuou dizendo: o que você semeia e não colha, na realidade significa que você terá filhos e eles não morrerão. Mudou tudo. Mudou tudo. Por isso que quando nós adentramos no monoteísmo com as suas bases judaicas, precisamos ter um rabino na nossa liderança. Porque sem um rabino, sem uma orientação rabínica, junto com os nossos sábios, através dos livros e estudos, etc., nós ficaremos de compreender muitas coisas. Então, estas são as bênçãos. O que você semeia e não colha significa que você terá filhos e eles não morrerão. Que o que você traga para dentro não saia significa que você trará noras para casa e os seus filhos não morrerão, de forma que suas esposas não partirão novamente. O que você traga de fora não entre significa que você dará suas filhas em matrimônios e seus maridos não morrerão, de forma que suas filhas não precisarão voltar para a tua casa como viúvas. Que sua casa seja desolada e seus alojamentos temporários sejam habitados. Isso significa que este mundo é seu alojamento temporário e o próximo mundo é uma casa, o Olam Rabá, o mundo vindouro. No momento, nós estamos aqui, da forma que está esse tempo, esse mundo, nós estamos habitando temporariamente. Depois dos dias de Mashiach, a redenção final, então acontecerá o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, onde então a nossa casa, ela será permanente, será para sempre. Por isso, vida eterna. Sua mesa será perturbada. Ela significa que a sua mesa, ela estará cheia de filhos e filhas. Você já sentou em volta de uma mesa com a família reunida? Filhos, filhas, noras, genros, netos? É uma loucura maravilhosa. É uma loucura maravilhosa. Parece um cacho de abelha, vamos assim dizer, né? É zoom, e todo mundo entende todo mundo. Todo mundo fala ao mesmo tempo. As crianças gritam daqui, apronta dali. E todo mundo conversa aqui, conversa ali. E todos se entendem. A sua mesa, ela será
perturbada por filhos e filhas, noras e genros e netos e netas. Linda e maravilhosa bagunça essa. Você não verá um ano novo. Aí, que será isso, né? Significa que sua esposa não morrerá e você não terá que tomar outra esposa. Que bênção isso, né? Que maravilha isso daí. Poder o marido e a esposa verem os seus filhos, os filhos dos seus filhos, pela misericórdia de Hashem, os filhos dos seus filhos, netos, bisnetos, e quem sabe os tataranetos, não é verdade? Então, você não verá um ano novo, ou seja, sua esposa não morrerá e você não terá que tomar outra esposa. Igualmente, todos os versículos de advertência que nós lemos aqui, estas 5 séries, contêm bênçãos muito elevadas, bênçãos tão sublimes que não podem ser expressas diretamente. Por quê? Porque você não suporta bênçãos tão maravilhosas sendo ditas diretamente para você. Um exemplo simples assim, vamos dizer, né? Um exemplo simples. Você lança a sua sorte lá na loteria lá, por exemplo, né? Mas você não se dá conta nada, você não procura saber do resultado, etc e tal, pá. Mas aí, de repente, alguém aí, né, encontrou o seu bilhete, conferiu e viu que você ganhou na sorte grande. Então chega para você, de repente, e fala assim, fulano, você ganhou na sorte grande tantos milhões. Então aquele impacto que você não estava esperando, dependendo da sua saúde, pode até te matar, não é verdade? Pode dar um infarto aí, de uma alegria sem tamanho, por exemplo, né? Então, é exatamente, né, um ponto de vista, assim, um exemplo secular, para nós podermos compreender a grande alegria que são as bênçãos elevadas e sublimes que Deus tem para cada um de nós. Por isso, amados, né, que nós possamos dia a dia estarmos aí aprendendo a realidade, né, das Escrituras e possamos assim, né, revisar os estudos da Torá diariamente, paulatinamente. Não tenha pressa de querer saber toda a Torá da noite para o dia. Não há condições disso. Por isso nós temos a revisão dos estudos semanais, diários, anuais, que é o ciclo anual do estudo da Torá. A mesma coisa acontece com nós vamos dar um outro exemplo aí dentro desse aspecto aqui. À medida que nós vamos paulatinamente estudando a Torá, nós vamos simplesmente fazendo o quê? Nós vamos estudando a Torá. A Marli está avisando aí que travou a live. Travou a live aí, pessoal? Dá um alô aí se travou a live, para nós continuarmos. Ok? Tudo ok aí para continuarmos? Então vamos lá, continuando então. Então vejam bem, assim como nós temos o ciclo anual dos estudos da Torá, justamente para que nós tenhamos aí cada vez mais a empolgação no sentido de estudarmos, reaprendermos o que foi devidamente guardado no ciclo anterior, revigorando de forma nova os novos aprendizados, e desse jeito nós vamos crescendo, certo? Então nós não aprendemos da noite para o dia todas as coisas concernentes à Torá, né? A Inês Martins também está falando que travou. Aí, a Inês Martins é daqui de Pirajuí, né? Travou aí, pessoal? Vamos dar um oi aí para saber se travou ou não? Ok? Baruch Hashem. Edna? Travou aí? Não está travado, não.
Atualizou? Então voltou. Baruch Hashem. A Inês Martins está dizendo que voltou. Vamos lá então. Então, dentro dessa questão toda, né, em que nós temos aí, sobre a questão de nós termos a empolgação de continuarmos. Então, é passo a passo, momento a momento, é aprendendo lição a lição, paulatinamente, ok? Dentro desse contexto, todas as coisas que nos envolvem no estudo da Torá, no conhecimento dos mandamentos, para as nossas vidas, nós precisamos procurar fazê-la de forma constante, passo a passo, para que nós não estejamos atropelando as coisas. Mas assim, indo constantemente. É perseverança, é tolerância, indo de frente a frente. Por exemplo, nós temos no livro de Salmos, realmente, aquilo que os sábios nos dizem. Se nós conhecermos a dimensão espiritual e o poder que o livro de Salmos tem, nós realmente não vamos desgrudar do livro de Salmos. Todo dia nós vamos fazer leitura de Salmos. Por isso que nós temos o quê? Nós temos dentro do nosso Sidur, nós temos o Salmo do dia da semana. Então, desde o primeiro dia da semana até o sétimo dia da semana, nós temos o salmo respectivo do dia, para que o dia seja devidamente abençoado, segundo o salmo do dia. Mas também não para por aí. Nós temos o calendário de leitura de salmos. Esse calendário de leitura de salmos, ele traz para nós as leituras dos salmos do dia do mês. Então, se nós temos essa ordem, é uma ordem, nós precisamos exercê-la com disciplina, com tolerância, com perseverança e com compaixão. O menor salmo que nós temos entre os 150 salmos é o salmo de número 117. Ele contém apenas 2 versículos. Se você ler esses 2 versículos com profundo amor para com Deus, para com a grandiosidade de Deus, lendo com compenetração, com referência aos seus mandamentos e dirigindo isso ao seu próximo, aos propósitos daquilo que você se propôs a fazer, você pode ler apenas somente esses 2 versículos num único dia e milhares de pessoas serão abençoadas porque você fez essa recitação desse salmo com o coração. Você não fez uma leitura metódica. Você não fez simplesmente uma leitura literal, fria e superficial. Você fez com profundidade. Você fez de forma sublime. Você fez de forma elevada. Por isso nós temos, segundo os nossa orientação rabínica, nossa orientação dos nossos sábios, o salmo do dia da semana e os salmos do dia do mês. Depois nós temos salmos durante todo o transcurso das preces diárias. Temos os 2 salmos que podem ser lidos à noite, o Salmo 90 e o Salmo 121. Ou seja, de uma forma geral, nós temos a base do salmo diário para o fazer. Por que eu vou querer ler o livro de Salmo inteiro num único dia? Tem lógica? Eu vou ler por ler ou eu vou recitar com o meu coração? Então, dessa forma que nós vemos aqui, em que há bênçãos sublimes e elevadas através de qualquer aparente maldição, nós também precisamos, se nós aprendemos a tirar da maldição bênçãos,
Imagine o quanto que nós vamos tirar das bênçãos, bênçãos sublimes e elevadas. Então, faça de forma do coração um serviço voluntário, um serviço do coração, um serviço de amor nas suas preces diárias. Você estará alcançando o mundo inteiro. Não seja apenas um leitor, seja alguém que recita com o coração. Porque, como diz o Rebbe no princípio da nossa live, palavras ditas do coração, elas alcançam o coração, o objeto ou o objetivo desta sua prece. Faça isso. Até amanhã, com a graça de Hashem, em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.